Olá, turma. A gente está aqui no podcast da Reach e hoje nós temos um convidado especial. O grande desejo da Reach, ela existe para ajudar, cooperar com a saúde da igreja. Nós acreditamos, queremos, na verdade, promover que todo pastor líder seja um treinador e todo pastor seja treinado e todo pastor seja um treinador. E aí, pensando sobre isso, nós temos conosco o pastor Alexandre Mendes. Se vocês não sabem quem ele é, a gente chama ele de Sacha, como vocês talvez já conheçam. Ele tem servido como pastor, um dos pastores da Igreja Batista Maranata, em São José dos Campos. Também é diretor do Seminário Teológico Ministerial Foco, tem sido professor visitante em muitas instituições, inclusive aqui em Fortaleza, servindo nessa área de aconselhamento. Então, ele tem estudado economia na Universidade de São Paulo, também teologia, com ênfase em ministério pastoral, lá no Palavra da Vida. Tem estudado também nos Estados Unidos, obtido seu mestrado no Masters College, e também o seu doutorado em ministério, com ênfase em exposição bíblica, também lá no Southwestern Baptist Theological Seminary. Ele tem escrito também sobre o namoro e noivado, que Deus sempre quis, e perguntas e respostas sobre namoro. Mais do que qualquer outra coisa, Sacha é um servo de Deus, ama a igreja do Senhor. Deus tem um chamado também para abençoar numa área muito importante, que é o trabalho pastoral, utilizando o ministério da palavra em aconselhamento. Uau, pronto, terminou. E aí, como é que você está? Estamos aí. Feliz por estar aqui, feliz por contribuir com essa causa, uma causa preciosa, cara para mim também, a Amém. saúde da igreja, treinamento de pastores. Amém, amém. Então vamos começar talvez com uma pergunta mais pessoal, só para ajudar a turma. Como é que isso apareceu para você, essa ideia tanto de saúde da igreja, quanto essa ideia de um cuidado pastoral? Como é que foi o seu caminhar até esse momento? Sim. Bom, para mim, Thiago, foi uma crescente, né? Eu acredito que esse desejo de contribuir com a saúde da igreja, treinamento de pastores, ele veio fluindo naturalmente de uma compreensão cada vez mais profunda e quero crer bíblica do próprio Uhum, ministério pastoral. certo. Todo o processo em que a convicção de vocação, chamado ao ministério pastoral, esse período da minha vida, né, foi repleto de muitas perguntas, muitas dúvidas, muitos desafios, né, de quanto que eu confiava no Senhor em diversas frentes da minha vida. E ali também foi o espaço em que Deus forjou convicções, né? Eu Uhum, tenho certeza de que o momento em que eu me rendi ao chamado pastoral, eu não tinha tanta compreensão do que era o próprio chamado pastoral. Eu aham, entendia alguns aspectos, mas eu não entendia todos eles. E Deus, na sua graça e misericórdia, foi descortinando os meus olhos para o entendimento da preciosidade da igreja, uhum, foi descortinando os meus olhos para a importância do ministério da palavra e dos seus instrumentos de manejo da palavra, proclamação da palavra dentro da igreja. uhum. E eu vejo que foi misericórdia do Senhor que eu não era tão ciente de todas as implicações, porque caso contrário, eu acho que eu não tinha a maturidade para dizer sim, né? Eu entendo bem, Entendendo toda a seriedade envolvida, né? né? Eu acho que eu fui entrando meio assim, não, eu entendo que é isso, o Senhor confirmando, usando a própria igreja local para confirmar, e depois você entende todo o pacote, você fala assim, uau, graças a Deus, né? Porque junto com a compreensão mais profunda do ministério, veio também a necessária compreensão de que é o Senhor quem faz. Caso contrário, né? E junto com Paulo, a gente diz quem é suficiente para essas coisas, né? Amém, meu irmão. É isso Então, mesmo. então foi uma caminhada junto com tudo isso e aí cresce, né, a paixão de ver a igreja local saudável e não só onde eu estou, né, lutando pela saúde da minha igreja local, mas também em vários outros lugares. E assim Deus é honrado, Deus é glorificado, né? Então, por que não estar envolvido no treinamento de pastores, que são aqueles que vão ter a responsabilidade Uhum. de manejar a palavra, proclamar a palavra. Massa. Excelente história. E é uma história muito correta, assim, olhando para a Escritura, é exatamente isso. Você se coloca à disposição do Senhor e o Senhor vai, em doses homeopáticas, confirmando Uhum. por meio da igreja a efetividade. Excelente. A gente teve a oportunidade de estar junto ali em 2023, no Panamá, no DPRO Uhum. Congress, que é o congresso
internacional da Reach, e lá você teve a oportunidade de compartilhar conosco esse cuidado pastoral e aconselhamento em uma das sessões. Tu pode nos lembrar um pouco do que isso se trata e por Claro, que isso é importante? né, nós tivemos um workshop, né? Eu era quem estava liderando o workshop, mas eu não era o único apresentador. Nós tivemos mais dois irmãos, né, o Lucas e o Manuel, e a gente dividiu entre nós a tarefa de um treinamento informal, um treinamento não formal e um treinamento formal na área de discipulado e aconselhamento, né? Uhum, Nós estabelecemos de que aconselhamento é uma das vertentes do ministério da palavra. E isso faz toda a diferença quando enxergamos o aconselhamento como um componente necessário na tarefa de discipulado. uhum, Quando Jesus Cristo, na grande comissão, em Mateus capítulo 28, 18 a 20, nos chama a fazer discípulos e ensinar tudo aquilo, né? Ensinar a guardar tudo aquilo que Jesus ensinou, nós vemos que tem um elemento não só instrutivo, mas também formativo, educativo e, para esse processo acontecer bem, corretivo, né? E uhum, onde entra o ministério do aconselhamento, de ajudar discípulos a viverem tudo aquilo que Jesus ensinou em todas as áreas de sua vida. Então, quando um discípulo está tropeçando, por exemplo, né, na sua área conjugal, né, no seu ministério conjugal, no desempenho do seu papel como marido, como esposa, né, cabe ao ministro do Evangelho encorajá-los a guardar tudo aquilo que Jesus ensinou sobre casamento. Né? E aí uhum. entra o trabalho do aconselhamento. Né? E o ministério de aconselhamento é esse braço de discipulado. Então a gente teve um tempo ali, embora curto, né, mas significativo para expor as diversas maneiras que isso pode acontecer, tanto no exercício do ministério da palavra aconselhamento, quanto no treinamento de obreiros para a tarefa do aconselhamento. Né? Uhum. Então nós ouvimos bastante sobre a questão informal, né, de mentoria, vida Sim. na vida, pastores influenciando pastores, a um bom casamento, a uma vida com Deus, a um ministério saudável, o aspecto não formal, né, de cursos livres, né, onde eu representava ali a questão do seminário Foco, né, um curso livre que dá um certo nível de instrução, mas sem toda aquela estrutura formal de um seminário, né? E aí a gente tinha o Lucas apresentando o programa de treinamento e aconselhamento do Seminário Bíblico Palavra da Vida, já bem estruturado, formalizado, e a oportunidade de trocar experiência com quem estava ali, né, sobre as diversas formas de encorajarmos pessoas à prática do aconselhamento, ao ministério de discipulado. Então foi um tempo assim sensacional, né? Muito rico culturalmente, Foi massa, várias experiências representadas ali, foi muito legal. foi bom. Ah, Sasha, tu falou aí sobre ministério da palavra. E aí eu acredito que talvez muita gente ah, resume o ministério da palavra aquele momento no púlpito. Hum. Mas quando você diz ministério da palavra, você se refere a algo parece diferente, que inclui, mas que é maior do que isso. Você pode dar só o que seria esse ministério da palavra? Claro, excelente pergunta, Tiago. E eu acho que por muito tempo era onde eu estava também, né? Sobre o Uhum, Ministério da Palavra, eu enxergava apenas o aspecto público, né? O óbvio, né? Em que o pastor dominicalmente ele sobe ao púlpito, ele prega a palavra, esse é o ministério da palavra. E com o tempo eu fui ganhando a compreensão, e mais uma vez, quero crer que bíblica, né? De que o uhum, ministério da palavra, ele transcende o aspecto público da ministração. Nós vemos isso em inúmeras partes da Escritura. Né? Por sim. exemplo, em Atos capítulo 20, nós vemos que o apóstolo Paulo, né, ele diz que ele declarava a palavra de Deus, anunciava a palavra de Deus publicamente e de casa em casa. Atos 20, 20. Em Atos capítulo 20, versículo 31, ele menciona que ele admoestou aquela liderança toda de Éfeso, né, um a um, individualmente. Então você vê que existe um aspecto do ministério individual. Né? O conteúdo é o mesmo, é a palavra de Deus, mas a abordagem é diferente e ela não é mutuamente excludente, ela é complementar. Então não é, não, eu vou focar no ministério do púlpito, ou eu vou focar no ministério do aconselhamento. Nós vamos focar em ambas, né, as manifestações, porque a Escritura fala dos dois.
Nós vemos isso em Colossenses capítulo 3, né, de falar de instruir e aconselhar mutuamente. E ele usa as mesmas palavras, né, de em Colossenses 1:28, de anunciar Cristo, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem. E nós vemos o Senhor Jesus Cristo na sua abordagem sermônica, né, no Sermão do Monte, ou em outros lugares em que publicamente ele ensinou a palavra. Depois ele chamava os discípulos, né, num grupo menor, falava assim: eu vou dar a conhecer vocês os mistérios do reino. E depois ele tinha abordagens individuais, como ele conversou com Nicodemos, por exemplo, ou a mulher do poço, né, a samaritana. Então você vê que o ministério da palavra, ele acontece em contextos diferentes e com propósitos diferentes, com o mesmo objetivo: tornar conhecido o Senhor e para a glória de Deus. Não é? Agora, o anúncio da palavra de Deus, que acontece dominicalmente, né? Você está pregando a Cristo Jesus todos os domingos. Depois você tem um ensino que ajuda as pessoas a entenderem aquilo que é proclamado no domingo. É assim que pelo menos eu enxergo aquilo de... Uma parte da nossa escola bíblica dominical é voltada para isso, né? Dar o apoio que as pessoas precisam para entender a Bíblia, né? E aí você tem um ministério individual, né? Em que você vai dar aquilo que o indivíduo precisa para conhecer mais do Senhor, para guardar aquilo que Jesus ensinou, né? E são necessidades pontuais. E aí entra o ministério do aconselhamento. Excelente, massa. É muito bom ouvir isso. A gente cresceu numa cultura em que, como você bem falou, existe quase uma centralização. O sacerdócio de todos os santos não parece que é considerado. Assim, o ministério da palavra fica centrado no púlpito e isso atrapalha, né? Porque a vida da igreja acaba não vivendo essa centralidade e utilidade, eficiência, suficiência da palavra de Deus nos vários relacionamentos. Sem dúvida, né? Isso traz uma série de problemas, né? Desde a centralidade do ministério pastoral e a exaustão do pastor, né? Que está fazendo aquilo que ele não deveria estar fazendo, né? O seu trabalho é equipar os santos para o trabalho do ministério, né? Excelente. E aí, o ministério do púlpito tem um papel fundamental nisso, mas aí não acaba por aí. A igreja precisa de mais da palavra. E vai vir através dos membros equipados, trazendo isso para todos, né? Através de relacionamentos, mutualidades e assim por diante. Massa. E aí que nós chegamos ao foco, seminário Foco. Sim. Que história foi essa de iniciar mais um seminário? Qual tem sido os benefícios, as bênçãos? Como é que o Senhor tem utilizado? A gente gostaria muito de ouvir sobre isso. Sim, a ideia do Seminário Foco, ela nasce no contexto da pandemia, né? Depois do primeiro ano da pandemia, um amigo entrou em contato, o pastor Felipe Niel, e ele colocou a ideia que ele tinha de um seminário online e o que eu achava, né? E eu achei aquilo uma loucura, mas eu estava dentro. Falei, cara, eu acho que você é doido, né? Mas eu tô dentro, né? E a gente foi conversando e foi interessante ouvir as coisas que o levaram a cogitar isso, né? Que eram coisas que eu também percebia em contextos diferentes e de graus diferentes, né? Que era justamente a dificuldade de que muitos tinham de um acesso a um treinamento teológico, a um treinamento ministerial, seja por questões logísticas ou financeiras. E as propostas que nós conhecíamos naquele tempo online, ou elas eram híbridas e tornariam inviáveis para grande parte das pessoas que nós estávamos identificando, ou elas eram caras. Ou ainda, nós não recomendaríamos teologicamente. Sim. E aí surgiu a necessidade, então, e a oportunidade de criarmos um seminário com um currículo que nós entendíamos agora como pastores e com uma certa bagagem, que era necessário para que um pastor, um líder, fosse um bom e fiel ministro. Então, nós construímos um currículo que tivesse uma teologia sadia, um currículo que tivesse uma ênfase em aconselhamento e um currículo que tivesse uma ênfase em plantação de igrejas. A ideia de que isso não é a edificação de um pequeno reino, mas trata-se de uma visão de reino, né? E, obviamente, as demais matérias que a gente julgava serem necessárias para a formação de um teólogo, a formação de um pastor, dentro daquilo que a gente se propunha a fazer. E pensamos em fazer isso a custo baixo, onde a internet criou uma grande oportunidade para isso, né? Então, isso era final de 2020, né? Novembro de 2020,
e em fevereiro de 2021 as aulas começaram, né? Foi uma loucura. Em 2 meses nós criamos um nome, um currículo, contratamos por professores, né? Estabelecemos as primeiras matérias e gravamos o primeiro ciclo de matérias e o seminário começou com 30 e poucos alunos, né? Legal. E tem sido uma alegria ver conteúdo teológico chegando em lugares que de outra forma não chegariam, pessoas que têm sido muito gratas, aí não só pastores, mas gente que gostaria apenas de estudar mais a Bíblia, poder participar disso, né? E a gente tem visto frutos muito interessantes, né? Relacionamentos sendo forjados, recursos sendo compartilhados, criou-se uma comunidade, né? Que eu acho que a gente ainda só arranhou a superfície do quão legal, quão edificante poderia ser, né? Mas, oh, Deus abençoe. Consegue contar aí uma história legal de alguma coisa que você poderia agradecer nesses poucos anos, né? 2021, então são 4 anos, tá? Sim, com certeza, né? Eu lembro que na parte da primeira turma, né, nós tínhamos um aluno do Rio Grande do Sul e missionário no interior do Ceará, atendendo umas 3 comunidades, né? E é interessante a história dele, porque eu sempre lembro dele e assim, com um certo sorriso no rosto, falo assim, cara, o que um gaúcho foi fazer no interior do Ceará, cara? Se não movido pelo Senhor e convicto do chamado de fazer discípulos, né? E sempre quando eu converso com ele, cara, me dá aquela vontade de, é isso, vou vender tudo e seguir para algum sertão também, né? E de tanto assim que ele tem esse entusiasmo. E ele foi um aluno alcançado porque as tentativas que ele teve de formação ministerial eram caras, né? Eu lembro que logo no início ele falou assim, cara, eu fiquei de fora de um seminário por R$100. R$100, eu pedi um desconto de R$100 e não consegui, né? E efetivamente isso faria uma diferença enorme na minha realidade. E aí veio o Seminário Foco, que cabia certinho no bolso dele, e ele com muito entusiasmo, né, foi fazendo as aulas e tudo mais, e eu lembro uma vez que ele compartilhou comigo uma necessidade que ele tinha de gasolina. Eu pedi para ele algumas informações, né, de Pix, foto, etc. Ele mandou, eu divulguei nos grupos da igreja, algumas pessoas contribuíram, ele conseguiu o que ele precisava de gasolina para aquele período, mas um relacionamento a mais se estabeleceu, que era de um membro da igreja, com um coração generoso, para fazer uma série de doações que se sustentam até os dias de hoje, né? De cesta básica, de material, para que o ministério dele prossiga, né? Então, ver esse tipo de relacionamento, fazer esse tipo de ponte, transcende e muito, né? Simplesmente a transmissão de informação. E essas coisas foram acontecendo, né? Alunos que, fora do Brasil, a gente foi descobrir isso também, né? O nosso limite não é as fronteiras do Brasil. O nosso limite são as fronteiras do português, o seminário online. Então, onde havia brasileiro, né? Então, a gente teve gente que começou o seminário no Nepal. Teve um cara, né? Muito legal também a história dele. Ele começa o seminário na China, aí ele muda para o Chipre, aí ele muda para a Arábia, onde ele terminou o seminário, né? E tudo assim, em alguns lugares ele tinha que acessar as aulas por VPN, né? E que foi o que sustentou o coração dele, principalmente na China, né? Por causa da ausência de uma igreja, de uma comunidade, né? E aquilo tudo Deus usou bastante para trabalhar no coração dele. Hoje, pela graça de Deus, já ligado a uma igreja saudável e assim caminhando, né? Então são histórias assim que a gente olha e fala assim, puxa, valeu, né? Sem contar a gente próxima, né? Que tem feito o curso, sido beneficiado das aulas, encontra e às vezes até comenta sobre algum conteúdo específico de aula que honestamente eu não lembro mais, né? Porque a gente já gravou um certo tempo e eu falo assim, puxa, eu não lembro, mas se foi uma bênção eu estou feliz com você, né? Enfim, são histórias assim que a gente poderia contar, né? Algumas que enchem o nosso... teve uma muito legal também, que foi o surgimento do Polo, né? O surgimento do Polo, ele nem foi uma ideia nossa, na verdade, né? Um amigo me ligou e ele falou assim, cara, eu vi o currículo do seminário que vocês estão começando, eu gostei, e eu tenho aqui 2 alunos para inscrever. Pode? Eu falei assim, cara, o período de inscrição já acabou,
Mas eu vou dizer uma coisa para você. E a gente tinha só o limitante de mentores, né? Então a gente tinha o número de vagas, mesmo sendo online, era limitado por causa do número de mentores. Mentores. Se o cara quer só assistir a aula, é ilimitado, né? Mas eu falei para ele o seguinte: se você se responsabilizar em ser o mentor desses 2 alunos, cara, dá para fazer inscrição. Ele falou: ó, sensacional, eu vou ver quem tem mais interesse aqui e já te dou um retorno. Ele montou uma turma de 18 alunos na igreja. Mesmo? Cara, foi muito legal aquilo. Aí nasceu um polo, assim, né? Na cidade de Manaus, né? E aí eu tive a oportunidade de ir visitar a igreja, né, por outros propósitos, mas aí a gente conseguiu reunir com os alunos. Foi um negócio, assim, muito legal, né? É. Nem todos terminaram, né? Mas alguns terminaram, né? Aham. E mesmo aqueles que não terminaram o curso, alguma coisa eles tiraram e pôde ajudar e cooperar dentro da igreja local ou ser benefício para a vida deles, né? Então são histórias assim que a gente foi escutando, né? E que falou assim, puxa, graças a Deus que a gente encarou o desafio, entrou naquela loucura e fez o currículo, né? Uma benção. Tá, uma pergunta aqui, talvez que esteja fora do script, mas quero te fazer. No trabalho, assim, de ajudar pastores, não somente com treinamento, mas com a compreensão de que o aconselhamento bíblico, o cuidado pastoral e o aconselhamento bíblico, eles não são ferramentas opcionais se você quiser desenvolver um bom trabalho. Quais têm sido as maiores dificuldades no treinamento de vender essa ideia, ou de compartilhar essa ideia? Qual tem sido? Existe muita Uhum. recusa, as pessoas têm dificuldade de entender, é tempo, Eu acho que o link entre Ministério da Palavra e a sua manifestação de aconselhamento parece que deixou de ser óbvio, né? Uhum. Ao longo da história, né, nós compramos a ideia de que os problemas de aconselhamento não pertencem ao gabinete pastoral, mas são coisas de especialistas, né? E isso intimidou demais a igreja, né? Isso danificou os currículos de um passado recente do seminário, né? Então, se você olhar alguns currículos de seminário de algumas décadas atrás, eles eram muito fortes em teologia sistemática, em ferramentas exegéticas, né? E graças a Deus por isso, né? Mas eram currículos muito fracos em trabalho pastoral, acompanhamento pastoral, e eu diria até mesmo eclesiologia, né? Então sai toda uma leva, né, algumas gerações de pastores com uma grande capacidade exegética, mas de pouco traquejo pastoral, né? Porque eles olham para aquilo e falam assim, mas eu estou pronto para defender a autoria de Paulo em Efésios, né? Eu estou pronto para defender que Moisés foi uma figura histórica, real, né? E essas coisas são importantes, Claro. mas ele não estava pronto para lidar com um iminente divórcio ou a crise de ansiedade de um membro da igreja, né? Uhum. E eu vejo que isso criou-se, então, uma cultura em que o pastor ou o candidato ao ministério pastoral muitas vezes sequer contempla a ideia ou a possibilidade de passar horas no gabinete ajudando pessoas, equipando pessoas para viverem como discípulos fiéis de Cristo Jesus, né? Acho que esse é um primeiro e óbvio desafio, né? O outro é que isso dá muito trabalho, né? É um trabalho exaustivo, né? Quando Uhum. você se vê, por exemplo, passando algumas horas, né? Não só o tempo ali de aconselhamento, mas algumas situações vai exigir que você pesquise, né? Isso. Para ajudar uma pessoa, né? E aí você fica, é um negócio assim meio, você fica tentado a pensar produtividade como o mundo pensa, e Isso. isso acaba desanimando um pouco, né? E os glamoures, né, do Ministério Público, né? Você, via de regra, as pessoas querem ser como grandes figuras públicas que expõem a palavra, né? Eu quero ser como John Piper, John MacArthur, né? Porque Uhum. esses caras estão com sermões projetados na internet, impactando vidas, né? Sensacional, nada de errado com isso, né? Mas lembrar de que existe um trabalho pastoral por trás, né? Que não vai ser divulgado na internet, não tem o glamour do mundo, mas é visto pelo Senhor e, Amém. e com certeza glorifica ao Senhor, né? Amém. Então tá aí Muito algumas legal. das questões que a gente enxerga aí, né? Tá, então ajuda a gente a ver como é que a gente pode ajudar a igreja brasileira a voltar ao caminho certo, ou
resolver essas questões. Eu vejo que parte da batalha começa com linguagem, né? Uhum. A gente se perde em muitos termos, né, que foram forjados dentro de uma cosmovisão ateísta, né, que descrevem fenômenos que têm natureza espiritual, né? Então, grande parte daquilo que a gente enfrenta num gabinete pastoral, né, tentando ajudar pessoas, né, a Bíblia traz um nome específico e esse nome precisa ser preservado, né? Porque não é só uma briga por palavras ou picuinha nossa, né? Mas quando nós defendemos a definição correta, nós estamos meio caminho da solução correta, né? Uhum. Então, as coisas mais bizarras, como, não, é cleptomaníaco, né? Não, nós estamos falando de roubadores, né? E aí, o outro tema super complexo, cheio de controvérsias, depressão, né? Aí você pede para a pessoa descrever o que ela experimenta na depressão, você escuta temas como culpa, tristeza, falta de esperança, que são situações em que a Bíblia fala e fala muito sobre isso. E com autoridade, né? Mas a gente não pode ficar intimidado de usar a palavra para essas coisas, né? E ao mesmo tempo não enfiar a cabeça num buraco e não reconhecer de que a nossa realidade ela é complexa, ela tem aspectos espirituais e materiais, né? E aí, obviamente, devidamente estabelecido, né? E usando a boa ciência, né? Eu não sei nem como colocar tanta ênfase nisso, porque tem muita Não, você confusão nisso fez aí. me vira aqui o diabo, como a gente diz. Mas sim, né, entendemos que alguns aspectos médicos influenciam também algumas questões, né? E isso é um debate enorme, né? E agora eu estou falando de coisas cientificamente comprovadas, como diabetes, hipotiroidismo, coisas que alteram, né? Não só comportamento, mas estado de humor de pessoas, e a partir do momento que são diagnosticadas, aqueles sintomas recebem um outro nome, né? Agora eles têm doença, eles têm CID, né? E assim vai. Tá, então, a primeira seria talvez lidar com a linguagem, né? Como a A gente resolve linguagem, né? coisas. E aí, obviamente, esclarecer para as pessoas o poder que a palavra de Deus tem de Gênesis a Apocalipse, né? Amém. A atividade de vida em Gênesis capítulo 1 é Deus falando, Deus disse, e as coisas foram criadas, né? Estabelecendo um padrão criacional da palavra de Deus, né? Que exerce o seu poder até os dias de hoje, né? Uhum. Dando vida àqueles que escutam a pregação da palavra de Deus, né? Então, quando a gente começa a entender isso e assimilar isso e construir convicções em cima do que a palavra de Deus ensina, né? Em cima do que a palavra de Deus faz, nosso ministério é moldado por isso. Então, a gente começa a entender que estamos nos acovardando na trincheira do ministério e precisamos avançar, aplicando a palavra de Deus. Amém. Ela continua sendo, né? A palavra de Deus é viva e eficaz, a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel, a sabedoria aos simples. Massa. Excelente. Tá, então vamos caminhando aqui para o final. Tem sido muito legal. Mas vamos pensar aqui no jovem treinador, um pastor, um jovem treinador. Quais seriam algumas lições, algumas dicas, algum encorajamento que você gostaria de dar para esses que estão ou iniciando ou gostariam de ajudar de alguma forma, né? Saúde mental. Eu vejo que muitas vezes na nossa juventude a gente tende a confundir a corrente com o elo, né? E o que eu quero dizer com isso, né? Eu tenho pensado bastante nessa ideia de uma corrente ao longo da história do cristianismo, em que o evangelho é passado de geração a geração, transformando pessoas, transformando vidas, todos rumo a uma eternidade com o Senhor, né? E ninguém vai ter uma existência tão longa, né, para ocupar todos os elos da corrente. Nós não somos chamados a isso. Nós somos chamados apenas a sermos um elo fiel. E um elo fiel, ele é capaz de ligar-se com a geração anterior e com a geração futura. Então, o que cabe a nós, na busca por fidelidade, é identificar os valores do passado que precisam ser preservados. Nos foi dado o evangelho
Nós temos que ter clareza do Evangelho e preservar o Evangelho com unhas e dentes. Mas também nos foi passado uma série de tradições da geração anterior. No momento em que eu tenho clareza dos valores do passado, eu consigo identificar quais são as tradições que eu posso e às vezes até devo abandonar. Por quê? Porque eu também devo passar valores para a próxima geração. Uhum. E eu tenho que ter clareza do que eu estou passando para a próxima geração e estimular a próxima geração a abraçar os verdadeiros valores do Evangelho, e não as minhas tradições e os meus caprichos. Fazendo assim, nós estamos cumprindo aquilo que o apóstolo Paulo diz para Timóteo, né? De instruir a homens fiéis, idôneos, né? Que vão ser capazes de instruir as outras pessoas, a outras gerações. Sim. E assim, cada geração que recebe a palavra de Deus, vai receber, nas palavras de 1 João, para que a alegria deles seja completa e para que a comunhão deles não seja só com o mensageiro, mas com o Pai e com o Filho. Padrão estabelecido por Jesus em João capítulo 15, João capítulo 14 e 15, e em 1 João. Né? Então, a minha preocupação recente, né, tem sido assim, Senhor, conceda-nos a graça da fidelidade, mantendo os valores do passado sem uma ruptura danosa, né? Às vezes, no ímpeto da nossa juventude, a gente não quer ter nada a ver com a geração passada. Errado. Nós temos que ter a ver com a geração passada e ligado pelos valores do Evangelho. Capazes de romper com tradições que precisam, sim, cair, né, para que a gente continue fazendo a mesma coisa, porque os tempos são outros. Sim. Ao mesmo tempo, confiar a verdadeira mensagem do Evangelho para a próxima geração. Né? Hoje eu estou com os meus 46 anos, né? E eu começo a olhar para quem vai ser a próxima geração, né, de pastores. Cara, possivelmente é a molecada que hoje está com 18, 20 anos, né? Em que eu olho e falo assim, Senhor, quem são esses moleques que já estão despontando com o coração de servo? Para que a gente confie a eles o bastão do Evangelho, né? Desde já, né? Desde já, né? Desde já, né? De não esperar que eles vão produzir o que um pastor maduro produz, Claro. mas entendendo de que Deus deu a eles uma força. E essa força bem conduzida vai produzir maturidade. E daqui 20 anos a gente tem mais uma safra de pastores, né? Que vão preservar os verdadeiros valores, vão desprezar as minhas tradições caducas, né? E criar deles. E criar deles. Mas estava lembrando aqui, você estava falando do 2 Timóteo 2:2, e é muito interessante, né? Naquele ciclo ali, o que você ouviu de mim, transmite a outro, e esse a outro. Aí, interessante, eles devem ser fiéis e idôneos lá no texto para poder manter, assim, a pureza do cristianismo. Não é por outra razão, é porque pessoas que não são idôneas, não são fiéis, eles têm a tendência de modificar essa mensagem que receberam a gosto do freguês, e aí eles vão reproduzir uma outra coisa. E aí o cristianismo vai entrar em crise, porque o cristianismo nada mais é do que o evangelho crido e vivido. Mas se outra coisa é passada, então outra coisa é vivida, outra coisa é criada, que já não é o cristianismo histórico, né, apostólico nesse sentido. É isso mesmo. É isso mesmo. Massa. Mais alguma recomendação para Bom, essa turma? olhem para Jesus, né? Cristo Jesus é a nossa esperança. É uma jornada que passa por estações. Às vezes é primavera, tudo está florescendo, tudo está crescendo. E às vezes dá sinais de outono, a gente enfrenta um longo inverno. Mas uma coisa é verdade, né? Jesus Cristo vive, voltará. E até lá, quem crê, persevere. Amém. Persevere. Amém. Tá bom, eu queria terminar orando pela próxima geração. Talvez a gente possa terminar assim, orando pela Sim. próxima geração de pastores. Eles amem a verdade, façam até melhor do que nós e que Deus nos mantenha fiéis até o nosso encontro com Ele. Tá bom? Posso orar? Por favor. Senhor, eu queria agradecer demais o tempo juntos aqui com o Sacha, agradecer pela obra de graça que o Senhor tem realizado na vida dele e por intermédio dele, do seminário, a sua própria igreja, a sua família, seus contatos, o seu desejo e clamor por fidelidade para ele próprio e depois para aqueles a quem ele serve.
O que eu peço, Senhor, é que conceda isso a ele. Conceda que o teu servo continue caminhando em humildade, continue com o coração de servo, continue sendo fiel ao Senhor e ao teu evangelho, ansiando pelo teu retorno, que ele viva para aquele grande dia do encontro contigo. Junto com ele, eu queria implorar que o Senhor levantasse mais obreiros, Amém, homens, Senhor. mulheres, discípulos teus que amem a verdade, amem a tua palavra, que se utilizem da tua palavra, do ministério da tua palavra, público e privado, para se conduzirem, se nutrirem, se aconselharem, se estimularem ao amor e às boas obras. Que abençoe os futuros pastores, homens de caráter, que já aprenderam o Evangelho, têm experimentado o poder do Evangelho em suas próprias vidas diariamente. Agora, unhas e dentes, se manterão fiéis a esse Evangelho, pensando já no futuro, enquanto aguardam o teu retorno na próxima geração. Eu peço que nos ajude a treinarmos bem a próxima geração de obreiros, Amém. Com fidelidade, focalizando nas coisas certas, sem competir, sem nos distanciar, mas cooperando como o Senhor bem quer. Amém. É o que nós pedimos agradecidos, no nome de Cristo. Amém. Amém. Obrigado, Sérgio. Excelente. Obrigado, Tiago. Obrigado, pessoal da Reach. E que seja uma bênção edificante para todos aqueles que estão nos ouvindo. Amém. Amém. É o que eu quero. Amém. Tá bom.